Louvado seja Deus, os servos de Deus e as tempestades. A tempestade pode representar um tempo de prova, um tempo de tratar, mas também representa oportunidades. Observe como Jesus falou sobre os fortes ventos e tempestade. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27, diz: Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e pratica, assemelha-se ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correntes, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, comparou-ei a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, desceu a chuva, e correram rios, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O Senhor Jesus fala sobre o homem prudente e o tolo. Aquele que ouve a palavra e põe em prática é considerado prudente. Veio o forte vento, veio a tempestade, veio a dificuldade, veio a chuva. E eu quero que você possa entender. Essa tempestade, esses fortes ventos, essa chuva, esse momento de dificuldade, vem para provar os alicerces da nossa fé. Você também é provado em tempo de tempestade. Mas no tempo da tempestade, como aconteceu na vida de Jonas, quando Jonas foge da missão, Deus vai tratar e vem a tempestade no mar, e o barco está quase para ir a pique, e Jonas estava dormindo. Então se reconhece que é Jonas o motivo da tempestade, porque ele estava em desobediência a Deus. A tempestade vem para tratar e colocar o profeta na direção de sua missão. Ele queria fugir para um lado e Deus manda a tempestade. E então, quando ele diz, me lance sobre as águas, a tempestade parou, o vendaval parou. Talvez é necessário reconhecer, como profeta de Deus, que no tempo da tempestade é preciso estar alinhado à vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus. A tempestade também diz respeito às oportunidades. Oportunidade como aquela que aconteceu com o apóstolo Paulo, que estava na viagem, e está escrito em Atos 27, onde Deus fala com Paulo, todos preocupados. Primeiro, Paulo diz que não era tempo de viajar, mas mesmo assim, o capitão do navio quis viajar e foi. E quando na caminhada, no meio do caminho, acontece que os fortes ventos, as dificuldades, a tempestade começou a bater mais forte, mas Paulo falou: eu orei ao Senhor e Deus me falou que ninguém vai morrer. O navio vai se perder. Muitas vezes, por falta de entendimento, por falta de sabedoria, de ouvir a instrução do homem de Deus, se lança na tempestade, nas dificuldades. E Paulo estava, e a oração gerou uma convicção: Deus é o Deus da proteção. Atos, capítulo 27. E quando Paulo exortou, e já havia o 13º dia, se não me engano, e o 14º dia que esperava, e permaneceram sem comer e nada provaram. Mas Paulo, então, chega à ilha de Malta. E quando eles chegam ali, escapado da tempestade, ali se tem uma oportunidade de se pregar, de se ministrar e acontecer salvação. Eu quero que você perceba, em meio da tempestade também haverá salvação e oportunidade para ministrar a palavra de Deus. Jesus estava no barco e os discípulos estavam preocupados, ansiosos, angustiados, e em meio à tempestade, Jesus dormia. Jonas também dormia na tempestade,
mas Jesus dormia porque o seu coração estava calmo. Jesus dormia porque nele estava autoridade. E em meio à tempestade, o poder de Deus se revela, a glória do Senhor se manifesta e Jesus acalma o vento. E todos ficaram perguntando: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Lembre-se, na tempestade, nós temos às vezes a possibilidade de sermos canal de bênção e para acalmar a situação, como Paulo fez. Houve a oportunidade de se pregar a palavra com autoridade. Em meio à tempestade, não tratar de Deus como aconteceu na vida de Jonas. Em meio à tempestade, também nós sabemos que há as provas, os vendavais fortes sobre a casa edificada sobre a areia ou sobre a casa edificada sobre a rocha. Em meio à tempestade, lembre-se, Jesus está contigo. Clama ao Senhor, confia no Senhor, porque Ele vai te ajudar em nome de Jesus.